aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Garou-den, mais especificamente para estar trazendo aqui Garou-den Boy, que por sinal tá muito legal, tá muito interessante. A gente viu aí no episódio anterior, no capítulo anterior, que Kiryu e Tamba estão para se enfrentar, né? Tamba tava escondido ali observando tudo, a galera não sabia que ele tava ali, o próprio Trinity não imaginava, eles tinham se reunido ali e o negócio parece que esquentou, e esquentou de um nível que vai dar ruim pra caramba. Mas se você não viu toda a história até aqui, eu vou deixar um card aqui em cima com toda a playlist, mostrando aí toda a trajetória de Tamba até o momento atual. Beleza? Então deixa a resenha e simbora pro capítulo. E aqui estamos mais uma vez com um capítulo, o início dele, onde vemos que tá todo mundo reunido ali. Tá a garota, tá o Trinity, tá a Tamba, e o Tamba já chega dizendo que ele é um tipo de professor de bosta, né, de merda ali, que ele tá enojado com o Kiryu. O Trinity percebe sua presença e vemos que o professor também olha para ele e já começa a dizer, né, que ele já estaria ali, né, perto deles. Ele estava esperando ele, mas ele já estava lá. O Tamba observa, enquanto vemos que a garota também, junto com o Trinity, ficam ali surpresos. Inclusive ela vai ficando cada vez mais nervosa, né, sem entender o que está acontecendo. Provavelmente ela não entendeu o que ocorreu, o porquê que tá cheio de homem ali. A única coisa que ela fez ali foi ir com o professor para lá para fazer qualquer coisa que seja, mas ela não imaginava que iria acontecer uma reunião de homens ali naquele armazém. É muito bizarro, mas o professor sabia, ele estava manipulando tudo. E assim a gente vê que ele pergunta, né, se o nome dele era realmente Tamba, e com isso ele começa a rir, né, porque ele acha muito legal tudo que está acontecendo, porque de repente ele saiu da caixa ali, do cofre ali, né, aquele tambor, onde foi bem a tempo e é como o herói que aparece para salvar o dia. E ele disse que é bem dessa forma. Pergunta, né, se era isso mesmo que ele queria fazer, se era o plano. E assim ele começa ali a tentar segurar o sorriso, né, agaitado, e diz que mesmo que ele diga que foi tudo planejado, ele acha muito engraçado, porque quando ele imagina ele sentado ali na caixa esperando até o momento certo, isso era hilário. E até mesmo vemos que a garota começa a ficar muito mais nervosa. O Trinity tá nervoso, mas ele tá tentando entender o que tá rolando. Mas a garota vai piorando sua situação, ela vai ficando mais e mais vergonhada ainda. E até que isso é revelado, porque o Kiryu acaba dizendo que significava que ele estava assistindo tudo que ele tinha feito com a Inami. E que eles estavam se divertindo fazendo algo, fazendo aquilo. E com isso dito, a garota ali fica bastante envergonhada, né? Começa a sofrer, depois chorar e fechar ali seu rosto, né? Cobrir seu rosto, porque não imaginava que isso aconteceu com ela. E quando o professor apenas ri, né? Fica contente da situação, demonstrando mais uma vez que tudo era um plano para ferir tanto o Trinity, que achava a garota bonita, e também para poder trazer um ato vergonhoso ali, porque é a forma como ele trabalha, né? Pelo que dá a entender, ele gosta de fazer pressão, fazer situações onde os alunos não possam se livrar. E assim a gente vê, né, que o Trinity começa a dizer, né, que sabia que era inacreditável e sabia daquilo e não tinha o que fazer. Enfim, o fato é que a gente vê que Tamba olha para ele e diz que Trinity tinha contado tudo sobre ele, que ele era um lutador de sumô. E assim a gente vê até as costas dele, né, a perna, né, as suas coxas com o som bem trabalhadas, fortes pra caramba, musculosas, e até mesmo o Tamba fala que ele tem um histórico interessante. E é aí que vemos que ele vai dando mais informação, que o nome verdadeiro dele é Shizuka Kiryu e o nome de sumô era Hana no Hana, onde até a gente vê que a classificação dele, né, ele fala que a classificação dele foi Maegashira na 10ª posição. Não parecia tão alto assim o grau dele. E a gente também vê que ele desistiu do sumô por causa de um ataque. Tamba vai dizendo isso, porque tanto o Trinity ajudou ele a saber essa informação, como também ele foi fazer sua pesquisa. E a gente vê um flashback que ele estava surrando ali um dos lutadores de sumô. E a gente também acaba entendendo o seguinte, porque segundo o Tamba, um dia ele explodiu de raiva e por causa de um óbvio bullying ali cometido pelo veterano de classificação mais alta, durante um treinamento, ele simplesmente deu uma surra no Ozeki e o mandou para o hospital. E a gente vê que ele tá com punhos cerrados, fechados. Então, ele realmente esmurrou o cara, deu golpes
até realmente fazer ele ficar numa situação ruim. A gente sabe que o sumô não funciona assim. E aí vemos, né, que depois é dito que ele cortou o cabelo dele, que seria o símbolo de honra de um lutador, perdendo a sua honra como lutador de sumô, e depois se aposentou. Mas, obviamente, ele fala que isso são palavras simples, porque na verdade ele simplesmente desistiu de tentar ser maior, desistiu de crescer ali na classificação. Ele não é um lutador honrado, um lutador de verdade de sumô. E a gente vê que o próprio Tamba fala ao Trinity, né, que ele quer que ele se transfira da escola porque ele tem medo do Trinity. Ele até mesmo explica que isso era para tentar encobrir o estilo de vida baixo que ele tinha, ameaçando o Trinity. Se o Trinity não faz nada, para ele tá ótimo. E se o Trinity tiver tentado qualquer coisa, ele vai fazer da vida do Trinity um inferno, porque ele não quer que ninguém descubra que ele é um cara terrível. E logo em seguida a gente vê que o Tamba bate no chão, faz um chicote ali mostrando sua força, onde treme tudo. A gente vê que o Trinity sente aquela pressão, a garota também se levanta para ver tudo aquilo que tá rolando. E o Kiryu ali fica com fúria, raivoso com tudo que tá rolando. E assim temos o Trinity que percebe que era como se fosse um grito de lobo, tudo o que aconteceu ali, a forma como o Tamba agiu, gritou e bateu no chão. E a gente sabe que mais na frente, né, o Tamba ele é sempre mencionado como o lobo solitário, né, que ataca lá os dojos. E aqui, é claro, a referência a isso. E aí a gente vê que o Tamba continua a falar pro Trinity que ele acha que agora o Trinity tá entendendo tudo que tá rolando, que é para momentos desse aí que as artes marciais servem para poder subjugar os idiotas que estão tentando arruinar a existência dele. E assim o Trinity percebe que ele está realmente sério, que ele vai com tudo para cima, ele não vai deixar esse cara escapar. E aí vemos que o Tamba vai dar um belo de um chute no saco do cara ali. Se prepara para isso, o seu sapato vai em direção a ele, seu pé tá chegando lá e de repente ele para, onde até assusta, né, o próprio Kiryu. E aí ele acaba mudando toda a direção e ataca o rosto do Kiryu, esmagando com tudo sua face. Porém, mesmo fazendo isso, o Kiryu consegue sim se manter em pé, não foi efetivo contra ele. E rapidamente o Trinity vê quando ele vai dar um soco para tentar combar ali no Kiryu, ele percebe que aquilo foi tão rápido que ele não conseguiu nem ver o chute dele. E assim vemos depois um tapa de sumô sendo dado, né? O golpe se transforma em um tapa de sumô que é bem no rosto do Kiryu, que agora começa a cambalear porque foi bem mais efetivo. E o Tamba não para, começa a dar mais e mais ataques. Uma sequência absurda ali no corpo do Kiryu, que vai se defendendo. Porém, vemos o Trinity surpreso, a garota também está surpresa, não está entendendo nada, está suando frio. E aí o Trinity percebe que aquilo ali se tratava de fato de uma luta real, uma luta verdadeira, estava na sua frente. E aí, mudando para outra situação, vemos que o Kiryu abre sua mão gigantesca e vai em direção ao Tamba. E assim um acerta, onde se ressoa o barulho muito alto ali naquele armazém. E de repente o Tamba é lançado de janela afora dali, quebrando tudo, caindo no chão, embolando. E quando ele vai começando a se levantar para voltar para a luta contra o Kiryu, vemos que o Kiryu está saindo do armazém e indo atrás dele, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E é aí que o Kiryu acaba dizendo que o Tamba de fato era um bom ator. Tamba não parecia ser forte de verdade e diz que ele é um ator muito bom, onde dá pra crer aí que, segundo o Kiryu, o Tamba era só uma farsa, né? Nunca foi um lutador tão forte assim. E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Gostei muito desse capítulo, a pancadaria começou. Parece que Kiryu, por mais que ele tenha desistido, né, do sumo wrestler, né, de ser um lutador de sumô, ele ainda assim é um cara forte. O Tamba tentou acertá-lo, tentou dar algum dano nele e não conseguiu, não tem nenhum triscado na pele do cara. Vai ser difícil pro Tamba, mas a coisa certa aqui é que a luta começou e pretende ser bem tensa. Mas enfim, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu ou não curtiu, dá aquele like, comenta e também não esquece de ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, falou, fui!